Olá, meu nome é Davi Utzik, sou analista de suporte da empresa Rede Industrial. Hoje vou falar sobre o Integra Sigma, que é um aplicativo externo do Sigma, Sistema de Gerenciamento de Manutenção. O Integra Sigma é um aplicativo para importar e exportar dados para o Sigma. Pode ocorrer algumas vezes de tu precisar exportar os dados ou talvez importar os dados de um outro sistema para o Sigma. O Integra Sigma foi projetado para importar dados de um arquivo comum, um arquivo padrão TXT. São dados separados por ponto e vírgula. Vamos entrar aqui para fazer os testes e a explicação. Então, a tela inicial ela tem algumas regras para seguir na importação e na exportação para não ocorrer problemas. Então, é recomendado que leia todo esse texto para não ter problemas na importação ou na exportação. Primeiro, vamos importar dados. Vamos nessa opção. Em todas as telas a gente tem uma opção de ajuda, caso tenha dúvidas. Então, basta acessar e ler para compreender. Então, nós vamos para importação. Eu vou minimizar o sistema e vou abrir o arquivo de dados. Podemos ver que eu estou acessando uma planilha normal do Excel e eu posso importar a partir desses dados. Podemos ver aqui que tem duas colunas de dados. A primeira é para o código e a segunda coluna é para, podemos ver que são nomes. Então eu vou importar nomes para a tabela funcionários, por exemplo. Então, você pode ter na sua empresa algum outro sistema que tenha funcionários ou cadastro de contatos, enfim. E se esse sistema tem a opção de exportar para dados, para um arquivo TXT, com o Integra Sigma você consegue importar. E até esse Integra Sigma serve também para fazer o cadastro inicial, porque é muito mais fácil você cadastrar primeiramente numa tela do Excel. Você pode cadastrar tudo de uma vez só. Não é já no Sigma tu precisa cadastrar contato, funcionário por funcionário. E aqui não, aqui a gente deu a opção de fazer toda a inserção dos dados de uma vez só. Então, para fazer um exemplo, vamos usar dois campos, código e nome apenas, para facilitar. Detalhe, esse é um arquivo do Excel. Precisamos salvar para um arquivo CSV, separado por vírgulas. Então, vamos salvar. Bom, então a gente tem o arquivo original e o arquivo de importação CSV. Se a gente for abrir com um bloco de notas, podemos ver exatamente a estrutura. Essa é a estrutura que o sistema exige para não ter erro na importação. Ou seja, valor, ponto e vírgula, próximo valor. Isso da primeira linha. Então, vamos para o Integra Sigma. A primeira etapa, a gente precisa selecionar a tabela e os campos que a gente quer importar. Então, eu sei que eu quero importar os funcionários.
Então vamos procurar a tabela funcionários. E ele carrega todos os campos que existem hoje na tabela. Um detalhe importante também, todos os campos que estão em amarelo são obrigatórios, ou seja, são campos que é preciso informar, é preciso importar. Então, código de funcionário, funcicode, que é o código do funcionário, é obrigatório. E outro detalhe que está na regra, o código sempre precisa ser o primeiro da coluna. Então, vamos por ordem. E o segundo que a gente tem é o nome do funcionário. Então, nome. Pronto. São apenas essas duas colunas que eu vou querer importar. Vamos para o próximo passo. Ok, agora etapa 2, vamos localizar o arquivo separado por vírgulas. Então aqui ele já se seleciona. Bom, gerou aquele erro porque o arquivo estava aberto. Então precisamos fechar o arquivo e aí sim importar ele. Então vamos selecionar o arquivo. Ele listou todos os dados. E aí ele faz a pergunta: deseja iniciar a importação de dados? Sim ou não? Vamos dar um sim. Pronto. Ele coloca a informação aqui. 15 registros foram inseridos, atualizados na tabela funcionários. A importação também pode ser usada para alterar os dados. Podemos ver que ele informa aqui, inserido e atualizado. Por exemplo, na primeira linha aqui eu tenho o código 0011 e o nome Pedro. Eu poderia editar esse nome Pedro. Então eu altero no arquivo e importo novamente, porque ele vai atualizar o nome. Então, essa é a ferramenta de importação. Agora vamos para a exportação. Agora, por exemplo, nós podemos exportar esses nomes que a gente importou, ou todos que estão cadastrados. Então, vamos selecionar a tabela funcionários novamente, para fazer a exportação dos dados. E aqui também a gente precisa selecionar as colunas que a gente deseja exportar. Então, digamos que a gente queira exportar o código, o nome e talvez escolher alguma outra. Área de execução. Então poderemos escolher qualquer campo aqui. Para exportar, a gente não é obrigado a selecionar um campo certo. A gente sempre aconselha a exportar o campo código porque é o índice da tabela. Vamos para a próxima etapa. Então a gente seleciona os dados que a gente quer importar. A gente pode fazer um filtro. Nesse caso eu quero exportar todos os dados da tabela. Então eu seleciono o funcionário de 0 a Z, que ele filtra todos os dados. Então eu posso pesquisar. Podemos ver que já está cadastrado os dados que a gente importou. E alguns outros que já tinha no banco de dados. Ok, agora vamos para a próxima etapa. Vamos informar o destino do arquivo.
exportação. E ele informa que 17 registros gerados. Além dos 15 que a gente importou, ele já tinha no banco mais 2 registros. Então, vamos minimizar aqui e ver o arquivo exportado. A gente pode escolher um arquivo TXT. Então, vamos acessar ele. Exatamente no mesmo formato que o sistema exige para a importação. Então, deste modo, a gente pode importar e exportar os dados pelo Integra Sigma. Certo, pessoal? Até mais.